Beleza, tranquilo, Wesley. Bom, pessoal, boa noite aí novamente aos que eu já dei boa noite, aos que entraram aí depois. Hoje acabei mandando o link para a turma de Guarulhos, enfim, fiz uma lambança, mas já deu certo aqui, já há tempo estamos aqui. Nossa aula de hoje, né, já como tradicionalmente vocês estão aí acostumados comigo, é a nossa aula pré-avaliação, né, ou seja, então é aquela nossa aula de revisão referente ao que será cobrado de vocês. E nessa segunda parte aí, dessa parte, vamos chamar assim de resistência parte 2, né? Já que o Túlio está responsável pela parte 1 de resistência, então será a parte mais curta, né? Vocês já perceberam, tanto que ele é responsável por 2 dias da semana com vocês e eu 1 dia da semana com vocês. Então, essa parte aí segunda aqui nossa de resistência, ela é mais curta, né? Bem observado já também por todos vocês. Então essa segunda parcela aí, na primeira parcela nós ficamos mais, o nosso foco foi a parte de leis de Newton, que serviu para que vocês conseguissem, agora que vocês entraram na parte de equações de estática com ele, as vigas biapoiadas, enfim, toda essa parte que vocês estão vendo com ele, para o entendimento, né, do equilíbrio de forças, tudo isso. Temos os princípios lá nas 3 leis de Newton. Isso foi na nossa primeira prova. Nessa segunda avaliação, vou cobrar de vocês a questão dos vínculos, né, os apoios, e a questão de momento, né, de torque, né, que também vocês vêm trabalhando junto com a disciplina do Túlio. Afinal de contas, essa parte aí de momento, torque, faz parte de uma das equações da estática, né? Nós temos as forças horizontais, as forças verticais e o equilíbrio de momentos, né? Falando-se de uma viga biapoiada, e por conta disso, né, a gente tem que ter essa teorização de momento, alguns exercícios de momento, como o que eu deixei para vocês pensarem, né, na semana passada. A gente vai discutir um pouco a respeito dele hoje. E fazer essa resolutiva aí dentro do que será cobrado de vocês na semana que vem. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma questão antes de eu começar a falar? Não, tranquilo. Beleza. Bom, sendo assim, vamos lá, né? Eu já compartilhei a tela aqui com vocês. Coloquei aqui um vídeo para gravar. Está correndo bem. Então, os vínculos, né, os apoios, que são exatamente aqueles apoios, vínculos que vocês trabalham numa viga biapoiada. São três apoios, 3 vínculos comumente utilizados. Estamos trabalhando nas vigas com o apoio simples ou articulado. É interessante lembrar desse tipo de apoio. Sempre esse apoio com, se fosse essas rodinhas embaixo, né? Elas já nos dizem muito a respeito desse tipo de apoio. Por que nós acabamos sabendo muito desse tipo de apoio apenas pela forma que ele é desenhado, né? Ele já nos diz aqui indiretamente que esse apoio ele não suporta cargas paralelas ao seu plano, né? No caso aqui, o plano horizontal, né? Mas isso acaba não importando, pode ser qualquer outro tipo de plano, né? Vejam aqui que é um plano inclinado, né? E se eu tenho algum esforço, alguma carga sendo aplicada paralelamente ao plano, independente de como esse plano de apoio esteja
desse vínculo, ele não suporta esse tipo de carga. Então ele suporta que tipos de carga e, consequentemente, suas reações? Cargas perpendiculares ao plano de ação, como vem mostrando aqui nesses desenhos, né? Então eu tenho aqui a carga, né? Mostrado aqui com a letra V, e isso está perpendicular, ou seja, 90 graus ao plano de apoio desse vínculo. E, consequentemente, a sua reação também funciona dessa mesma forma. Tá? Então, os apoios simples ou articulados, né, eles trabalham suportando apenas as cargas que são perpendiculares ao seu plano de apoio. Tá? O segundo, né, tipo de apoio, de vínculo que nós temos é o articulado fixo. Né? Ele já suporta as forças, as cargas perpendiculares ao plano, né, de apoio, né, desse vínculo, e também as cargas, as forças que estejam paralelas a esse plano de apoio, a esse vínculo. Então, a sua simbologia tem essa simbologia que quer nos dizer embutimento, parado, fixo, rígido, né? Esse tipo de simbologia nos diz algo mais ou menos dessa natureza. E aí, eu tendo aqui uma aplicação de força, de carga, seja no sentido vertical ou horizontal, independente de onde esteja esse plano, esse tipo de vínculo suporta, tá? E consequentemente existem as reações também que trabalham nesses planos, seja esse plano aí vertical ou horizontal, no caso aqui do nosso exemplo. Tá? E por fim, o terceiro apoio, não sei se o Túlio está dando exercícios de engaste para vocês, ele está dando, ele passou algum exercício de viga engastada ou não? Passou. Sim, passou. Né? Tá bom. Então, temos aqui também o apoio engastado, que aí sim também acaba fazendo mais sentido, né, por conta de vocês estarem aí trabalhando com também a viga engastada. E a viga engastada diferente, o apoio engastado, na verdade, diferente dos outros dois apoios, ele suporta, sim, também os esforços existentes passado nos outros dois tipos de apoio anteriores. Porém, ele também suporta o momento, né? O momento que, por essa viga, nesse caso, nesse engaste estar aqui em balanço, né? Quando eu falo que algo está em balanço, é que eu tenho apenas um apoio, né? No caso aqui eu tenho o apoio engastado. Então, quanto maior for esse balanço, né? Maior momento eu vou gerar nesse engaste. E esse engaste ele tem que suportar esse momento para que essa estrutura ela não entre em colapso. Então, é interessante até a última colocação que eu fiz agora aqui para vocês, dizendo que quanto maior for esse balanço, maior vai ser o momento. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu braço de alavanca aqui, né? Lembre-se sempre lá do exemplo da porta, do exemplo da chave de roda, né? Então, eu aumentando aqui, eu acabo tendo um peso próprio maior, né? Se eu tenho um peso próprio maior dessa estrutura, consequentemente eu tenho uma carga maior, e tendo uma carga maior por um comprimento maior, né? Fórmula de momento é igual força vezes distância, né? Em relação ao seu eixo de rotação, que é esse eixo de rotação interno, aqui a minha parte engastada, consequentemente esse momento que gira aqui dentro ele é maior, né? Então eu tenho que ter essa estrutura com uma estruturação diferente para que suporte esse momento e essa estrutura não entre em colapso, né? Aí vocês lembram, puxem aí da memória a parte do equilíbrio de forças, que é a parte que vocês viram, estão vendo com o Túlio. E aqui, né, um fechamento, né, um exemplo aí de estrutura, né? O que é uma estrutura, né? Ela
tem que suportar os esforços, sejam esses esforços externos ou internos, né? No caso aí eu estou colocando como esforços externos, né? Denominado aí com essas cargas P1, P2, P3. E esses apoios eles têm que reagir, né, a esses esforços, a essas cargas, eles têm que suportar esses esforços, essas cargas para que eles não entrem em colapso, sendo que cada um desses vínculos eles têm que suportar da forma que eles foram feitos para suportar, né? Um vínculo fixo, um vínculo móvel ou o vínculo engastado, né? E aí nós temos esses três tipos de apoio, esses três tipos de vínculos que suportam esses esforços para que essa estrutura, né? No caso aí uma estrutura qualquer, né? Ela não entre num colapso, tá? Então essa é a parte de apoio, de vínculos que será cobrada de vocês na semana que vem, na nossa avaliação da semana que vem. A segunda parte, já fazendo um gancho aqui novamente com o momento, né? Exatamente aqui a parte de momento ou torque, né? Momento para nós, né, de construção civil, torque para nossos colegas de mecânica, né? Então a fórmula, né, momento igual força vezes distância, né, sendo que essa distância é o braço de alavanca. E aí já discutindo a respeito do exercício da semana passada, eu deixei o exercício para vocês falando por que quando eu vou trocar um pneu, né, uma roda, né, de um veículo, porque quanto maior é esse braço de alavanca, né, esse cano, né, algumas pessoas carregam até uma barra, né, um cano no porta-malas do carro, e quanto maior for esse braço de alavanca, mais fácil é, né, para que eu troque esse pneu, né, essa roda. Deixa eu só aceitar quem está chegando, eu já continuo o raciocínio. Erroneamente fala-se que eu estou fazendo menos força. Sim, pode até ser menos força, só que existe um determinado momento que aquele parafuso gira, né? Aquele parafuso ele começa a se movimentar. Esse momento não muda, né? Esse valor ele é único. O que muda são as outras variáveis dessa fórmula, que é a força ou o braço de alavanca. Então, sim, de fato, eu posso fazer menos força, porém, para eu chegar nesse momento que ele é único, ele não muda, eu tenho que aumentar o braço de alavanca. Então, por isso que eu faço menos força, sim, para girar essa roda. Porém, eu estou fazendo menos força porque eu estou aumentando esse braço de alavanca. E o contrário também é verdade. Nós vimos isso na explicação a semana passada em cima da porta, né, da maçaneta, né? Por que a maçaneta da porta ela é do lado totalmente oposto à dobradiça da minha porta? Porque se é mais próximo à dobradiça, eu tenho que fazer mais força. Por que eu faço mais força? O meu ponto de giro, que é a dobradiça, eu tenho um braço de alavanca menor, né? Então eu jogo essa maçaneta para um ponto mais distante da folha da minha porta, né? Que depende do tamanho dessa folha, 80 centímetros, 1 metro, 1,20, enfim, depende do tamanho dessa folha. Que quanto maior for essa distância, menos força eu preciso para ter um momento de giro. Com o meu carro, né, a chave de roda também é verdade. Se eu for tentar com essa chave de roda movimentar essa chave mais próximo possível desse parafuso, mais trabalhoso vai ser, porque eu estou diminuindo o meu braço de alavanca, então consequentemente eu vou precisar de mais força para que eu chegue nesse momento de giro, que é o momento que vai estar desparafusando ou apertando, né,
desapertando ou apertando esse parafuso aí da minha roda. E aí, para não passarmos em branco aí com esse conceito aí de momento, né, é um exercício, né, um cálculo, né, que também teremos, né, na nossa avaliação, um cálculo de qualquer natureza. E tenho aqui, né, tendo uma chave de roda, desapertando um parafuso, ou seja, eu aperto no sentido horário, né, e desaperto no sentido anti-horário, né, tudo é assim, né, estou abrindo um vidro de maionese, estou abrindo um vidro de azeitona, enfim, funciona por convenção dessa forma, né? Ou seja, se eu estou falando aqui que eu tenho uma chave de roda desapertando um parafuso, pela convenção que estamos adotando aqui, é um momento positivo, né? Vimos aí que o sentido anti-horário, né? Estamos adotando o sentido anti-horário como positivo. Então, tendo, né, uma chave de roda desapertando um parafuso, com o eixo desse parafuso distante 1,2 metros do ponto de aplicação da força de 2 newtons, qual o momento? Ou seja, estou falando que esse parafuso está distante 1,2 metros do ponto de aplicação dessa minha força de 2 newtons, né? Então aí eu pergunto, né, qual que é o momento. Você visualizando esse sistema, você tem ali a sua chave de roda, desapertando, né, esse parafuso, ou seja, nessa ponta distante 1,2 metros, aí eu estou fazendo uma força para baixo, né, para eu poder gerar desapertar esse parafuso aí e gerar esse sentido anti-horário, né? E aí colocando isso em fórmula, né, apenas eu aplicando essa mesma fórmula que temos aí, que é a fórmula do momento. Então eu quero saber quem é o momento pela situação descrita aí, desapertando um sentido anti-horário, então é um momento positivo, né? A força 2 newtons vezes o meu braço aí de alavanca, que é essa distância, 1,2 metros, né? Então 2 vezes 1,2, 2,4 newtons metro, tá? Não esqueçam da unidade. Na primeira avaliação de vocês eu acabei a maior pisada de bola foi colocando unidade errada ou falta de unidade, enfim, a nossa avaliação aqui ela já é extremamente tão simples. Se colocar 2,4 está errado, tá? Se colocar 2,4 newton. A unidade, Rafael, não é 2,4 kN? É só newton mesmo? Newton metro. Não é kilonewton metros? Não, senhor. É newton metro. Se eu coloquei aqui, vejam, vocês têm que entender o que está sendo solicitado. Se eu falei 2 newtons, a força é 2 newtons. Se eu tivesse falado 2 kilonewtons, seria kilonewton metro. Tá bom. Se atenham a isso, que principalmente vocês que estão já quase pondo a mão no diploma, faltando aí dias, não tem nada mais complicado do que trabalhar com unidade errada. Então, assim, se é newton metro o momento. Se é kilonewton, o momento é kilonewton metro. Assim como eu não vi os exercícios que o Túlio está dando para vocês, mas eu poderia colocar também em quilograma-força, que é uma unidade de carga. Aí o momento seria quilograma-metro, se fosse momento, né? Enfim, se atenham sempre às unidades, tá? Isso daí não é da minha matéria, mas hoje já funciona aí como dica de vida e do que vocês terão daqui para frente. Bom, aí o que falamos aí anteriormente, né? Se eu aumento esse braço de alavanca aí pro dobro, né? Em vez de 1,2 metros, né? Eu coloco aí 2,4 metros e eu já sei que esse momento aí é de 2,4, né? Então, aí com que força eu preciso? Vocês vão ver que essa força diminui, né? Quem vai ser a força, né? Manipulando a fórmula, né? A força eu joguei ela
eu deixei ela isolada, então vai ser momento dividido pela distância, né? Manipulando essa fórmula que está em cima, eu isolei a força, ela está multiplicando pela distância, a distância passa para o outro lado dividindo, né? Então, quem vai ser a força se eu tenho esse momento aí de 2,4, porque é o momento de giro, né? É o momento que está desapertando. Porém, eu não tenho mais agora 1,2 metros. Eu dobrei, né? Eu estou falando que eu dobrei, eu coloquei um cano lá para girar, né? Então, em vez de 1,2, vai ser 2,4 metros. Então, essa força, 2,4 dividido por 2,4, vai ser 1 o quê? Newton, né? A gente está trabalhando aí com a unidade do sistema internacional. Então, vejam que é a metade, né? Eu compensei, né? Vejam que essa fórmula é compensatória, né? Se diminuiu em alguém, tem que aumentar em alguém, né? Se aumentou em alguém, tem também que acontecer alguma coisa na outra parcela dessa fórmula para que eu atinja esse mesmo momento. Agora, se em vez de o dobro, né, eu tivesse a metade, tivesse 0,6 metros, né, qual seria essa força? Né? Essa força, a fórmula acaba continuando ali sendo a mesma, né? O momento de giro sabemos que é 2,4 do primeiro exemplo aqui dá. Porém, agora é 0,6 metros, né? Então, eu não tenho aí mais o dobro, né, desse 1,2, mas sim eu tenho aí a metade. Então, 2,6 dividido por 2,4 dividido por 0,6, 4 newtons, né, que é exatamente o dobro, né? Se eu diminuir pela metade o braço de alavanca de 1,2 para 0,6, para que eu chegue nesse momento de 2,4 newtons metro, eu tenho que compensar na outra parcela da fórmula. Quem é essa parcela? É a força. Então, ao invés de ser 2 newtons, ela vai ser 4 newtons. Acaba sendo o dobro, né? Para que eu chegue nesse 2,4 newtons metro, que é o momento de giro desse parafuso aí sendo desapertado dessa roda, né? Alguma pergunta, alguma colocação? A pergunta é a seguinte, ó, nesse item, quando você coloca ali, eu tenho força vezes momento dividido por distância. Você achou distância de 2,4? Não, eu estou falando, lembra? Estou dando um exemplo aqui. Eu não escrevi isso. Ah, tá. Eu falei se dobrar o braço de alavanca. Teve esse momento que eu escrevi. Perdão. Falei e escrevi. Não está atento. Muito bem. Tá certo, correto. Como no de baixo, eu falei, eu diminuí o braço de alavanca para metade, né? Então, do que tínhamos no início 1,2 metros, a metade, 0,6 metros. Eu faço esse tipo de exercício para mostrar exatamente a aplicação da fórmula de momento e para vocês verem que um momento que é atingido, né? O momento sempre está relacionado a giro, a rotação. E para que eu chegue nesse determinado momento, nesse giro de rotação, eu tenho que manipular as outras parcelas da fórmula, que é a força e o braço de alavanca. Se um aumenta, o outro diminui, né? E o contrário também é verdade. E aí eu faço esse tipo de exercício para que vocês vejam, né? Vocês observem que isso é verdadeiro. Algo mais? Colocações? Dramas, queixas? Nada? Então, quanto maior a distância, você diminui a força. Exato. O contrário é verdade. Tudo bem. Isso para qualquer coisa que você trabalhe com o momento. Certo.
Bom, podem mandar a presença de vocês, por favor. Mas já? Claro, aqui se não há perguntas, Eu faço rápido, então vou perguntar aí. mas podem mandar a presença. Certo. Sim, A nota da sua prova vai se unir com a do Túlio? sim, vai ser uma nota única no boletim, né? E a minha nota, vocês chegaram a ver? Eu coloquei aqui se vocês olham aí na avaliação P1, né, na nossa aula 3, aquela é a parcela da minha nota, tá? E como nota de P1, ela vai se unir à nota do Túlio, faz uma média, e aí chega-se a nota de P1. Para P2 é a mesma coisa. Junta-se a minha nota de P2 com a nota do Túlio, faço uma média, vocês têm a nota de P2. Tá bom. Beleza. Bom, então, sendo assim, como semana que vem a nossa avaliação, todos aqui estão terminando o curso, certo? Ou eu estou errado? Da 49 Isso vai gerar saudade. Tudo bem, então aproveito já para hoje, né, não ficar tirando tempo de vocês da semana que vem. Peraí, deixa eu ver o que o Fábio escreveu. Chegando no hotel, enviou a chamada. Sei lá. Tá bom, não esqueça, Fábio, de mandar. Aproveito aí desejar sucesso aí naquilo que vocês almejaram aí na conquista aí do diploma da escola, tá? Seja aí a qualificação aí dentro da onde vocês já trabalham, seja a busca de novos desafios, seja a busca de um emprego novo, seja o primeiro emprego, enfim. Foi prazeroso aí o tempo aí que passamos juntos, aí, um pouco presencial, um pouco à distância, mas entre trancos e barrancos chegamos aqui juntos, né? Então, sempre desejando sucesso, desejando tudo de bom, de melhor para vocês, de coração mesmo, que é sempre um prazer aí estar à disposição aí de vocês como professor e quem sabe aí num futuro breve aí também como colegas de trabalho. Como eu sempre deixo claro para vocês que enxergo todos não apenas como alunos, mas sim como futuros e no caso aí de alguns aí presentes colegas de trabalho, tá bom? Então um abração aí para todos. Semana que vem nos vemos com a nossa avaliação e espero aí que todos aí tenham aí uma boa sexta e um bom fim de semana. Quem não mandou a presença, mande a presença, não esqueçam, tá bom? E aí dúvidas, qualquer coisa, sempre no WhatsApp. Alô, professor. Boa noite, professor. Boa. Obrigado. Felicidade aí pro senhor também. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a E tomara todos. que a gente se curta. Olá, professor. Tudo bom, professor? Obrigado. Valeu, professor. Obrigado pelas palavras, viu? Até mais. Valeu, um Foi abraço. prazer estudar com o senhor. Valeu, brigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais, hein? Até mais. E obrigado pelas palavras. Nada, de coração.